Então, vamos continuar a abordar o direito administrativo, mais especificadamente a matéria de servidor público. Antes disso, eu queria só relembrar o conceito de agente público, que é uma expressão mais genérica, que ela vai expressar qualquer pessoa que mantenha algum vínculo, né, de natureza funcional com o poder público, mesmo que sem remuneração, mesmo que seja temporário. Inclusive, está tendo uma discussão sobre a possibilidade do presidente da República, um governador, um agente político qualquer, responder ou não pelo crime de prevaricação, porque o artigo, agora me esqueci se é o 327, enfim, o artigo do Código Penal que conceitua servidor funcionário público, que ainda coloca a expressão funcionário público, né? E como o Código Penal de 1940 ele utilizava a palavra funcionário público e colocava qualquer pessoa que tem vínculo, mesmo que sem remuneração ou temporário, que ocupava cargo, emprego, função, etc. Né? Então, não tem a palavra mandado. Né? Então, isso não invalida, em minha opinião, ou não exclui a possibilidade de você incluir um agente político como possível autor de um crime de prevaricação, tá certo? Na minha opinião, um governador, um prefeito, presidente da República, se eles não comunicarem um fato criminoso à autoridade responsável e for provado isso, fica configurado o crime de prevaricação, tá certo? Mas aqui eu estou falando de agente público, ou seja, na minha opinião, ele se enquadraria claramente no conceito de agente público. E aquilo que o Código Penal quer proteger é a ordem pública. Então, qualquer cidadão que esteja ocupando um cargo, mandato, função, emprego, etc., está equiparado no conceito de funcionário público do Código Penal, tá? Aí eu falei para vocês de agente público, nós temos os agentes políticos, os agentes administrativos, os honoríficos, os delegados, os credenciados. Acredito que vocês lembram desse assunto, tá? Eu não vou repetir tudo. Eu só queria relembrar aqui os agentes administrativos, que é o que vai ser objeto aqui da aula de hoje, mais especificadamente os servidores públicos, tá? Então, os agentes administrativos são aqueles que exercem função, atividade pública, desculpe, de natureza profissional e remunerada, sujeita lá à hierarquia, que é uma hierarquia funcional, não é moral, não é política, etc. São servidores públicos que têm um regime estatutário, vão ocupar cargos públicos, estão sujeitos ao estatuto, se for o servidor público federal, o estatuto dos servidores públicos da União, cada estado também tem o seu estatuto, e cada município também vai ter o seu estatuto. É como se fosse uma espécie de CLT para servidor público, tá bom? Os empregados públicos estão regidos pela CLT, que vale para os empregados também privados, ok? É a mesma norma, então, se você trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, tiver qualquer problema decorrente da relação de trabalho, você vai resolver esse problema na Justiça do Trabalho, que é quem vai julgar os conflitos decorrentes da CLT. Agora, o servidor público, não. Se você é um servidor público que tem problemas de natureza profissional aí, com o ente ao qual você está vinculado, União, Estado, município, você vai ter que procurar não a Justiça do Trabalho, mas a Justiça Comum, seja ela estadual ou federal, tá? Servidor público entra com ação federal, no caso meu, eu entro com ação na Justiça Federal. Se for um servidor público do Estado ou do município, entra com ação na Justiça Estadual. Lá na vara que eu falei para vocês no início, se mexe na vara da Fazenda Pública, ok? Temporário, temporário são aquelas pessoas que ocupam, desculpa, desempenham uma função, né? Eles não têm cargo nem emprego, e eles são contratados, o vínculo deles é contratual, né? São contratados para desempenhar atividade temporária, né? De excepcional interesse coletivo, tá bom? Então, relação contratual. Aí, professor, se tiver qualquer problema no descumprimento desse contrato, justiça comum. Ou federal, se for um contrato temporário com a União
ou entidades da União, ou Justiça Estadual, se for um contrato temporário com o Estado, município ou suas autarquias, entidades, etc. Ok? Coloquei também uma diferença aqui entre cargo e comissão em função de confiança, né? Que a função de confiança, esta última, né? Ela é exercida por servidores, tá? Servidor ocupante de cargo efetivo. Então, por exemplo, chefe de departamento no âmbito da universidade, né? Reitor, são pessoas que devem ocupar um cargo efetivo, ou são professores ou são servidores técnicos, tá? Já o cargo e comissão, não. A gente vai ver essas diferenças. Eu coloquei aqui um quadrinho para colocar, ó, função de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Cargo e comissão, qualquer pessoa. Observado o percentual mínimo reservado ao servidor de carreira. Tem que ter um percentual mínimo, não pode ocupar todos os cargos de médico de um município com cargos em comissão, tá? Concurso público, então a função de confiança, já que tem que ser um servidor concursado, né? Aí depois é uma confiança indicado, às vezes o tipo de seleção varia de órgão para órgão, então na forma da lei. Cargo em comissão é sim concurso público, a indicação política, né? Somente são conferidas atribuições e responsabilidade, e no cargo em comissão, né, atribuído um lugar. Como assim, professor? Eu sou professor e vou ocupar também a chefia do departamento. Então, são conferidas atribuições e responsabilidades também da chefia do departamento. Já o cargo de comissão é mesmo que um posto, ó, o posto de assessor técnico daquilo, tá bom? Detalhe, que é é para ser, né, uma característica comum, que destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Mas a gente tem visto na prática que isso pouco ocorre. Como eu estou falando, é de livre nomeação e exoneração, tá? Tanto um como o outro. Então vamos agora se referir ao acesso a cargos, empregos e funções. Eu trouxe aqui alguns dispositivos da Constituição Federal, que são muito importantes, né? Estão previstos, sobretudo, no artigo 37, e a gente tem que debater aqui com vocês. O artigo 37, o caput eu já li com vocês, que fala dos princípios da administração pública vinculados aos três poderes, né? A ideia de legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, etc. E o inciso primeiro do artigo 37 fala o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Eu coloquei aqui uma observação: os requisitos não são subjetivos de um edital, tá? Ou de um decreto, ou de uma portaria. Os requisitos estão previstos na lei. Então, por exemplo, o meu concurso é um concurso para, digamos, policial, sei lá, para professor, tá? Aí nós temos uma lei que aborda a carreira docente federal, né? Então, um edital não pode colocar requisitos para o exercício do cargo de professor que não sejam aqueles previstos na lei. Então, por exemplo, existe um exame psicotécnico. Se a lei que trata da profissão do professor não exige um exame psicotécnico, o edital do concurso não vai poder, logicamente, o exigir, tá certo? Então, os requisitos estabelecidos em lei são muito importantes para a configuração do cargo, emprego ou função. Detalhe, que os estrangeiros também, na forma da lei, podem ocupar cargo, emprego ou função. Isso é muito comum, não só no Brasil, nós temos professores na universidade que não são brasileiros, são estrangeiros, né? Ok? Assim como o Brasil tem um tratado de cooperação com Portugal, que os brasileiros também podem fazer concursos lá em Portugal, ok? Então, quem tiver essa pretensão de morar em Portugal e quiser fazer concurso público, a legislação tem muita coisa semelhante, né?
E, enfim, é uma possibilidade. Coloquei aqui só uma súmula do Supremo que o veto à participação de candidatos em concurso deve ser motivado, né? Não dá para, enfim, dizer que um candidato não pode participar. Então, por exemplo, o requisito é a questão de cota. Ele não vai entrar na cota, tem que ter essa motivação. Essa questão de cota, ela gera inúmeras discussões em concurso público. Então, pessoas que são pardas, sobretudo, né, que são chamadas de pretas, que são discriminadas, etc., mas que quando vão fazer a seleção do concurso, às vezes a banca entende que elas não são pardas, que elas são brancas, tá? Pelo fato de ter a pele morena, mas não tão escura, né? Eu já vi vários casos assim. Então, enfim, pode-se recorrer ao Poder Judiciário. Tá? Se você já participou de outra seleção pública, do Enem, seja qual for, e você tem esse seu registro de pardo, né? Então pode ser alegada para fins de questionamento de um concurso. Coloquei também, pessoal, algumas observações da Constituição que colocam cargos que são privativos de brasileiro nato, tá? Que é cargo de presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, carreira diplomática, Forças Armadas e ministro do Estado e da Defesa. Lembrando que isso é privativo de brasileiro nato, tá? Ok? Agora, um brasileiro naturalizado pode ser deputado? Pode. Pode ser senador? Pode. Não pode ser presidente do Senado, não pode ser presidente da Câmara, tá? Mas pode ser senador, pode ser deputado, pode ser prefeito, pode ser governador. As exclusões estão expressas aí, tá? Ok? Então, brasileiro naturalizado. É brasileiro, só que é naturalizado, tá? Só que a Constituição coloca alguns que são privativos de brasileiro nato. Isso não é só no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em vários países. Eu lembro que aquele ex-governador da Califórnia, o ator Arnold Schwarzenegger, que ele é austríaco, né? Ele tinha a pretensão de se candidatar à presidência dos Estados Unidos, mas tinha um impedimento da Constituição, ok? E tinha também, há muitos anos atrás, uma grande professora de direito processual, professora Ada Pellegrini, e ela tinha, desculpe, a pretensão de ser cotada para o Supremo Tribunal Federal, mas ela era italiana, era brasileira, mas havia nascido na Itália, né? Então, como o ministro supremo é um cargo privativo de brasileiro nato, essa impossibilidade não foi, essa questão não foi à frente, tá bom? Outra questão importante, artigo 37, inciso segundo. A investidura em cargo ou emprego público depende, só um detalhe, cargo ou emprego público. O cargo vai ser ocupado pelo servidor público, tá? E o emprego vai ser ocupado pelo empregado público. Então, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Pode ser concurso só de prova ou pode ser para um concurso que tem prova ou título, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, etc. Na forma da lei, né? Ressalvadas, aí aqui é ressalva, as nomeações para o cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração, tá? Tem cargo em comissão, então cargo em comissão ele não é privativo de quem é ocupante de cargo ou emprego público, tá bom? Coloquei aqui também um detalhe importante, que segundo o Supremo, a, a prova de título, ela só vai ter o caráter classificatório, ela nunca vai ter caráter eliminatório, tá? Agora, assim, detalhe, né? Porque o título, ele pode ter um caráter eliminatório se ele for
Desculpe, se ele for um requisito do cargo. Então, por exemplo, você está fazendo um concurso para advogado público, para médico público, para seja qual for o cargo público, se você não tiver o título, você vai ser eliminado. Então, por exemplo, eu faço um concurso para procurador. Eu sou estudante de direito, tá? Se eu não tenho um título, vai ter um caráter assim eliminatório. Mas o que ele quis dizer aqui é que esses títulos complementares, mestrado, doutorado, especialização, a esses aí não vão ter caráter eliminatório, é meramente classificatório, ok? É isso que quer dizer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Detalhe: a Constituição Federal exige ingresso nas respectivas carreiras mediante concurso. Alguns são concursos específicos, né? Magistratura, advocacia pública, defensoria pública, etc. São carreiras. Eu queria só chamar a atenção aqui para vocês que o que há bastante quando eu falo em carreira, é a vulneração do princípio do concurso público quando você muda a estrutura de plano de cargos e carreiras. Isso é muito comum no Brasil. Nós temos diversas ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas procedentes para declarar nulo o que eles chamam de provimento derivado, que é prover o cargo para uma outra, você vai prover por meio de uma lei a mudança de um cargo para o outro. Por exemplo, na Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, isso vez por outra é questionado. O que é que acontece? O que é que aconteceu lá? Existiam servidores de nível médio, tá, que fizeram um concurso para o nível médio na Secretaria da Fazenda e eles alteraram a legislação para equiparar eles, que são tipo auditores fiscais adjuntos, eles quiseram ser equiparados aos auditores fiscais que são de nível superior. Então, essas legislações foram declaradas inconstitucionais em mais de uma oportunidade no Supremo Tribunal Federal. Você não pode fazer tipo um concurso interno. Ah, eu estou aqui exercendo o cargo de técnico da UFC, que era um concurso para nível médio. Aí eu fiz faculdade de medicina, de administração, de contabilidade, etc. Me formei. Aí eu vou fazer aqui um concurso interno só entre os servidores e eu vou mudar de cargo. Eu vou deixar de ser servidor de nível médio para ser servidor de nível superior. Só que isso não pode. Você tem que fazer um concurso público, não interno, mas um concurso público novo, com ampla concorrência por qualquer pessoa. Ah, você quer ser procurador? Então faça concurso para procurador, ok? E na Cefaz é uma briga danada porque uma briga política, porque esses servidores que são chamados auditores adjuntos, eles têm a remuneração, tipo assim, enquanto que um servidor de nível superior ganha, deixa eu fazer aqui um chute, R$ 10.000, o de nível médio, com essa briga política, ganha 9.980. Então, assim, eles desempenham 90% das atribuições do nível superior e ganham 99% da... É que é um absurdo, né? Você fez o concurso para nível médio, meu amigo, vai ter atribuições e remuneração de um cargo de nível médio. Você quer ter remuneração e atribuições de um cargo de nível superior, que faça concurso para um cargo de nível superior, tá bom? Por mais competência que você tenha, ah, eu fiz mestrado, não interessa, mas o acesso não pode ser, assim, derivar, não existe essa promoção para ir para outro cargo, tá bom? Questão assim, eu faço concurso para coveiro. Aí depois eu concluo a faculdade de medicina, aí eu agora vou ser médico legista. E eu passei no concurso para coveiro. Nada contra você ser coveiro, tá? Mas é um concurso nível médio. Vamos aqui para algumas perguntas. Primeiro, a Camila, deixa eu ver aqui no chat. Professor, uma dúvida. Pegando esse concurso da FunSaúde, o cargo de tecnólogo em suporte hardware, por exemplo, uma pessoa formada em ciência da computação poderia assumir? Não sei, tenho que ver qual o requisito do cargo. É um cargo de nível médio, tá? Se for cargo de nível médio, não precisa nem um cargo de nível técnico, então se ele não vai exigir nível superior, tá? Ele exige curso técnico, é isso, Camila?
É, eu tenho que dar uma olhada no edital. Eu não sei a diferença. É porque tem o técnico tecnológico, né? Tem um curso técnico e tem um curso tecnológico. Acredito eu que o curso superior, ele contempla, né? Quem pode mais, quem pode menos. Ele contempla essas atribuições de um curso técnico, ok? Então, por exemplo, um curso, o cargo de nível médio, curso técnico sei lá, enfermagem. Aí vai dizer que o enfermeiro não poderia fazer, né? Então, acredito que pode, sem problema algum. Tem que ver só a questão também, porque existem dezenas de cursos técnicos específicos, né? Eu não sei se enquadraria, tá? Mas a priori sim. Cíntia, você ia fazer uma pergunta ou clicou sem querer na, na mão lá para fazer a observação? Então vamos em frente. Foi sem querer, professor, desculpa. Não serem problemas. Então, continuando. Falei aí, né, que existem também carreiras específicas, né, que é magistratura, advocacia pública, defensoria pública, a Constituição vai colocar, e as carreiras específicas têm regimento próprio, não estão nem sujeitos ao Estatuto do Servidor Público, né? Então, a magistratura, que é para ser juiz, né? Juiz não está sujeito ao Estatuto dos Servidores Públicos. Tem uma lei orgânica da magistratura, defensoria, lei orgânica da defensoria, advocacia pública, lei orgânica da AGU, e por aí vai, tá? Exames psicotécnicos e avaliação psicológica. Já adiantei isso para vocês, né, que só a lei pode sujeitar o exame psicotécnico ou essa habilitação psicológica, né? Não é edital que vai exigir, é a lei. Se a lei colocar, o edital, logicamente, reproduz aquilo que está na lei. Tá bom, eu já ajuizei há muitos anos atrás uma ação, acho que era PRF, eu não recordo, que ainda não tinha lei exigindo psicotécnico, depois que foi colocado, né, para a Polícia Rodoviária Federal. Eu acho que era esse o cargo. E aí foi lançado o edital e depois foi criada a lei e a gente entrou com a ação porque a moça lá não tinha sido aprovada no psicotécnico. Né? Entramos com a ação, ela foi, conseguimos aí doida, 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 né? Mas foi aprovada porque não era requisito o psicotécnico. Enfim, eu sei que isso demorou e ela assumiu pouco tempo e passou em outro concurso que ela achava melhor, né? E nem ficou muito tempo. Mal terminou aquele curso de formação, ela saiu, tá? Vou falar de cláusula barreira um pouco mais na frente, quando eu for comentar a questão dos políticos, tá? Vou falar mais na frente. Bons antecedentes, eu coloquei aqui que fere o princípio da presunção de inocência, exigir no concurso que a pessoa tenha bons antecedentes. Tem que ver a questão, por exemplo, eu vi semana passada uma pessoa sendo eliminada numa prova de entrevista porque ela falou, a pessoa fez uma pergunta, você já usou drogas? A pessoa, sim, há 7 anos atrás eu tive uma experiência na faculdade, era um concurso para policial. Aí ele foi eliminado. É como assim? A pessoa há 7 anos atrás, ela não é mais usuária de drogas, ela foi verdadeira e falou que tinha sido feita, ela vai ser excluída do concurso, né? Não existe isso. Aí entrou com ação e, enfim, foi aprovada, tá? Na verdade, eu acho que a lei, é até uma curiosidade minha aqui, eu acho que a lei para o cargo de policial ela não exige exame toxicológico. Eu acho que não. Provas físicas. Então, esses bons antecedentes, tem que ver. Eu já tive um caso que eu peguei também há muitos anos atrás, que era também policial, cargo de policial. Ele estava respondendo por estupro. Olha que coisa mais absurda aí. Esse cliente,
ele tinha, sei lá, 18 anos e ele começou a namorar com uma moça de 15, né? 3 anos de diferença. E a mãe dela não gostava do rapaz, de jeito nenhum. E ela fez uma denúncia contra ele de estupro. De estupro. Eu sei que quando eles namoraram muito tempo e ela casaram e estão juntos até hoje. Eu conheço o casal, né? Isso já tem mais de 10 anos. E eles casaram, tinham uma filha, e quando ele fez um concurso para a polícia, foi aprovado. Aí quando foi depois tirar o antecedente, viu que tinha tinha um processo. Ele nem sabia que tinha esse processo que a sogra dele tinha colocado, né? Coisas que não anda e tal. E foi uma maior confusão para conseguir eliminar, para que ele pudesse assumir, etc. Dizendo que era estupro de incapaz, e, enfim, havia consentimento da namorada, né, na relação entre eles, e, enfim, é uma questão bem complicada essa, né? Quando você pega no relacionamento pai ou mãe que não gosta do namorado e tem um de menor aí, essas questões complicam bastante. Prova física, eu coloquei aqui candidatos não têm direito que lhe seja marcada a prova de segunda chamada, né? Salvo, por exemplo, questão que esteja prevista no edital. Coisas que os editais têm colocado bastante é uma segunda chamada para grávida, tá? Que aí assegura o direito à maternidade que está previsto na Constituição, ok? Então, alguns editais ainda não querem dar oportunidade às grávidas de fazer uma segunda prova física, né? Mas a jurisprudência tem permitido. Ah, professor, essa questão do Covid e tal, aí realmente Covid também tem dado algumas decisões postergando, tá, também essa segunda chamada, tá bom? É uma questão. Bem, quando tiver a vacinação em massa, né, e não, as variantes não, enfim, não prejudicarem, né, as vacinas contemplam essas variantes, eu acredito que não vai ter mais esse problema. Prazo e validade de concurso. O prazo e validade de um concurso público é de 2 anos. Ele pode ser prorrogável uma vez pelo igual período, tá? E cabe à administração, eu coloquei aqui a observação, estabelecer de modo discricionário, né, esse prazo e validade, tá? Assim, aqui tá a homologação, é a homologação. Então, assim, eu vou ter direito de ficar na lista lá por 4 anos? Não, vai depender de quanto tempo a administração pública vai prorrogar. É de até 2 anos, tá? E pode prorrogar uma vez. Tem esse discricionário da administração. E esse prazo começa a contar a partir da homologação do resultado. Então, sai lá o resultado e depois tem um ato que é publicado no Diário Oficial, homologando. Esse prazo de 2 anos começa a partir daí, certo? Não é a partir da divulgação do resultado, é da homologação do resultado. Porque depois que ele divulga o resultado, tem recurso, né? Aí julga os recursos, aí depois dos recursos é que é homologado o resultado final, certo? Aprovados dentro do número de vagas. Isso aqui é uma questão que a jurisprudência assegura o direito subjetivo de ser nomeado. Se o concurso lá, número de vagas 4, você passou dentro dos 4, tem o direito de ser chamado, tá bom? Professor, e se aposentar alguém? Eram 4, sei lá, contadores que aquele órgão tem. E aí tinha um concurso para uma vaga, aí se aposentou um, tem o direito? Sim, a jurisprudência também entende para esse direito. O problema é acompanhar isso no diário oficial, tem que fazer requerimento pela lei do acesso. É uma questão bem difícil de acompanhar, mas há vários precedentes assegurando o direito à nomeação. Você provar que foram aposentados, foram exonerados, pediram para sair do cargo, né, porque assumiram outro concurso, não quiseram mais ocupar cargo público, etc. Tá? Ok? Coloquei a observação, havendo
vaga para provimento de cargo efetivo, configura preterição, ou seja, preterir tirar o seu direito à nomeação ou à contratação de pessoal a título precário, como comissionários temporários terceirizados, para o exercício de cargo e comissão quando existirem candidatos aprovados e não nomeados em concurso público. Isso aqui também foi bem questionado na situação de pandemia, né? Porque foram realizadas várias contratações temporárias e também choveram ações no Poder Judiciário para que pessoas já aprovadas, mas que estavam no cadastro de reserva, tomassem posse. Mas a maioria das decisões foi negando essa posse dos que estavam aprovados, porque a situação da Covid era temporária. Tá? Então, o poder público poderia contratar temporariamente, só quando se normalizar a situação é que ele iria fazendo a chamada dos outros que estavam dentro do cadastro de reservas. Tá? Outra questão que eu coloquei aqui é que a pessoa que venha a ser nomeada ou empossada em cargo público por força de decisão judicial não tem direito à indenização, né, ao tempo que ficou aguardando essa nomeação. Então, assim, eu tinha o direito de ser nomeado e foi preterido o meu direito, eu fiquei em primeiro e chamaram o segundo, e eu passei 6 meses para tomar posse, eu tenho direito a esses 6 meses de remuneração? Não. A jurisprudência entende que não. Por mais que você tivesse o direito público subjetivo, mas como você não prestou serviço público, né, você não teria direito a essa indenização. Portador de deficiência, né, cota, pode ter? Sim, está na Constituição Federal, certo? Esse percentual, que é de 5%. Aí eu coloquei aqui que a competência da União dispôs sobre proteção de pessoas portadoras de deficiência. Então, deixa eu colocar só aqui meu telefone no modo avião, que ele tocou, e para quem não acompanha aqui, que ele é conectado com o meu computador. Pronto. Então, portadores de deficiência, quem vai regular o assunto é a União, é lei federal, não é lei estadual. Os estados e os municípios reproduzem a legislação, tá? O Supremo já editou, já tem jurisprudência dizendo da questão da regra do arredondamento, que não é 5%, tá? Então, assim, essa regra não pode ser aplicada em situações nas quais ela implicaria ultrapassar o limite máximo de vagas, tá? Então, por exemplo, se é, sei lá, uma vaga, aí vai ter que ter um percentual de 5%. Então essa única vaga vai ser para cota para negros ou para pessoas com deficiência? Não. Então, se vocês olharem os concursos, vão ter lá, logo no edital, esses percentuais de cargos para negros, para deficientes físicos, etc. Ok? Aí eu coloquei essa lei 12.990, que vai colocar a, até 2024, né? Cota para negros em concursos com mais de 3 vagas, tá bom? Então, isso é uma questão, talvez vai ser objeto de legislação prorrogando ou não, tá? Porque essa situação do negro no Brasil, ela é bem complexa, né? Muito complexa. Eu não vou entrar hoje na aula sobre esse assunto, porque senão eu vou passar 2 horas abordando o assunto, que ele é bem complexo. Mas eu sou a favor do sistema de cotas, tá? Nepotismo. Já falei isso abordando outras questões para vocês, sobretudo o princípio da moralidade, né? A súmula número 4 veda a nomeação de parente. Eu falei para vocês a exclusão dessa regra a cargos políticos. Então, repetir essa questão aqui para vocês. Direito à associação sindical e direito de greve é um direito do servidor público, mas ele não se aplica aos militares e às carreiras policiais. Então, policial e militar não pode fazer greve, tá? É proibido, inclusive é crime, né? Aquele motim, etc. Tá bom? E eu coloquei
uma questão aqui que decorre da jurisprudência do Supremo, porque é o seguinte, a Constituição coloca no artigo 37 que é garantido, eu coloquei, reproduzi aqui o dispositivo, é garantido ao servidor público civil o direito, para aumentar aqui, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, sendo exercido nos termos e dos limites definidos em lei. Então, a greve vai ser exercida nos termos e limites definidos em lei. Como não há lei específica, poderia o servidor público fazer greve? Né? Era essa uma discussão que tinha o Supremo já há alguns anos, eu acho que foi em 2011. Ele julgou um mandado de injunção, uma ação constitucional, e assegurou, manteve o direito de greve para o servidor público, mas equiparou a sua fruição à lei 7783, que é a lei que fala de greve para empregados privados. Tá? Então, na medida do possível, você equipara aí a greve no serviço público à greve para iniciativa privada. Então, tem aquela questão de manter um número mínimo de servidores em serviços essenciais, etc. Tá? É uma questão bem. Ainda tem outros precedentes dizendo que a greve só pode existir quando tiver ilegalidade praticada pelo poder público, né? Mas é algo muito comum você provar uma ilegalidade. Por exemplo, a lei assegura ao servidor público o direito de a, é tipo uma licença para você apresentar um trabalho no exterior, apresentar um trabalho e tal. E é muito comum as universidades não terem recurso para isso. Mas a lei assegura esse direito ao servidor. Tá? Então, está havendo ilegalidade. Se ele quiser fazer uma greve, ele poderia, em tese. Tá bom? Remuneração dos agentes públicos. Isso aqui é muito importante também, vocês saberem, tá? Nós temos o subsídio, o vencimento, o salário. Poderia até colocar aqui também a pensão, né? Mas não é do servidor. ABC tem os proventos, que é a remuneração dos aposentados. E a pensão é a remuneração dos pensionistas barra beneficiários, tá? Então, o que é subsídio? O subsídio é um estipêndio significa remuneração. É uma remuneração fixada em parcela única, que é vedado qualquer acréscimo, não cabe abono, prêmio, verba, etc. É a remuneração dos agentes políticos, servidores públicos de determinadas carreiras, tá? Que eles chamam de carreiras de Estado. Eu não gosto muito dessa ideia de subsídio. Porque, por exemplo, você passa no concurso para juiz, né? O juiz ganha subsídio. Aí ele já ganha a mesma remuneração de uma pessoa que está há 30 anos sendo juiz. Então, assim, qual o estímulo que você tem para subir na carreira, né? Então, o cara já ganha. Ah, professor, é muito, né? Claro que é muito. O cara já entra no concurso ganhando 30 mil reais. Claro que vai ter as deduções de imposto de renda, previdência, etc. Tá? Mas assim, o cara está com 30 anos e vai ganhar também os 30 mil reais. Logicamente, vai ter o aumento que é natural. Mas assim, eu gosto, acho mais interessante do ponto de vista de técnica administrativa a ideia da promoção. Nível um, nível 2, nível 3, nível 4 e tal. Aí a cada 5 anos, a cada, sei lá, 3 anos, depende da legislação, ele vai sendo promovido e vai tendo uma remuneração maior, desde que apresente os requisitos, tá bom? Mas aí o que é que acontece na prática? Na prática, ficam sendo criadas, eles chamam de vantagens remuneratórias. Tipo assim, o auxílio paletó, auxílio para comprar livro, auxílio moradia, tá? Que é um absurdo isso aí. Todos são absurdos. Fora que eles recebem acima do teto.
que é inconstitucional, mas recebem. E ninguém faz nada, mas vai brigar com o magistrado, presidente da República, governador, né? É uma questão bem corporativa e complicada. Vencimento é a remuneração do servidor público, que é composto de um vencimento base mais as vantagens estabelecidas em lei. Então, eu sou servidor público, eu tenho um vencimento base e tenho, tipo, como vantagem, gratificação de titulação. Tem outra vantagem criada por lei, que é, tipo, auxílio saúde. Se eu tiver plano de saúde, aí eu posso comprovar que pago o plano de saúde, aí eu ganho um auxílio saúde, que ele, tipo, sei lá, eu pago R$ 1.500 do plano de saúde da minha família, eu ganho R$ 200 de auxílio saúde. Tá? Ou seja, é um auxílio para auxiliar o pagamento desse meu plano. É alguma coisa, né? Quer queira, quer não. Tá? Nem sei qual o valor. Aquela expressão Marajá tem, sim, tem muitos servidores públicos. Na verdade, essa ideia de Marajá, ela começou a surgir, Marco, quando não havia a questão de teto, tá? A Constituição de 88, ela foi emendada em 2000. Essa emenda aí, teria que olhar agora. Não lembro onde que teve essa emenda do teto. Acho que foi 2003, enfim. E tinha servidor público que, sei lá, na forma da lei recebiam várias vantagens, tipo assim, quinquênio, anuênio. Quinquênio era a cada 5 anos ele recebia um aumento, tá? Só que isso aí não era o servidor público que dava aumento para ele mesmo, era a lei. Era a lei que previa essa regra do quinquênio, anuênio, que foram todos cortados. Aí existiam alguns problemas, né? Porque não era um problema, tinha servidor na Universidade Federal do Ceará, inclusive tem alguns casos que recebiam, tipo, hoje uns 70, 80 mil reais, né? Mas por quê? Porque eles recebiam esses quinquênios, já tinham direito adquirido, quando veio a Constituição de 88, eles já estavam aposentados e tal. Então, assim, a lei, ela não pode ir contra o direito adquirido. Então, eles eram chamados de marajás, mas eles recebiam aquilo que estavam dentro da legalidade, entendeu? Para os novos servidores públicos, foi corrigida essa distorção, tá? Então, enfim, na verdade, hoje a gente tem uma questão que foi discutida pelo Supremo no início do ano que eu acho absurda, né? Que é tipo a regra do servidor público, que ele é casado com outro servidor público. Então, por exemplo, se eu sou policial rodoviário federal e a minha esposa também é, e eu já ganho quase o teto, quando a minha esposa falecer, ou se eu falecer, ela não vai ter direito à pensão. Porque o Supremo decidiu que o direito ao teto, ele é como se fosse o direito a um teto. Então, assim, aquele teto que a minha esposa recebia, eu não vou ter direito a receber a pensão dela. Eu acho isso um absurdo, porque quer queira, quer não, a minha esposa contribuiu com a Previdência 30 anos, 20 anos, 10 anos, não sei, vai depender de que forma ela faleceu e tal, ok? Mas tem gente que passa 40 anos trabalhando, contribuindo com a Previdência, aí falece, a família não pode receber a pensão porque a esposa já tinha um cargo e estava recebendo no teto. Eu sou contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Porque se contribuiu com a Previdência, tem direito à pensão, ok? É, mas o Collor, enfim, falava de caçador de Marajá, era política, né? Esse politiquês é bem comum. Caçador de corruptos, caçador de Marajá, caçador, bote o pé atrás, tá? Quem é a favor disso? Aliás, eu sou a favor, mas não como caça, né? Como prática séria, como política de Estado. E não como a minha bandeira. Ah, eu vou limpar o país, né? Como se existisse, como se você fosse limpo, né? Todo mundo tem seus problemas. Mas vamos lá. Então, entender que subsídio é para umas carreiras específicas, os cargos políticos todos recebem subsídio. Presidente
Prefeito, governador, deputado, ministro, recebe subsídio, uma parcela única. Vencimento, remuneração do servidor público, salário, remuneração dos empregados públicos. Ao complementei aí, proventos e remuneração dos aposentados, né? Ele recebe subsídio, só que ele chama de provento de aposentadoria. Então, por exemplo, eu sou juiz, eu vou continuar recebendo subsídio, só que é chamado a linguagem de provento, porque ele já está aposentado. E a pensão é para pensionista, quem tiver direito aí, esposa, filho, etc. Trabalho temporário, eu coloquei aqui que a lei estabelece caso de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Eu falei para vocês o caso do professor substituto, né? Essas pessoas não são empregados públicos, o vínculo é meramente contratual e coloquei os requisitos. Outro detalhe é que não tem um concurso público, né? É uma seleção, é um processo seletivo. Ele é mais simples do que um concurso público. Então, vai ter concurso para professor substituto, é uma seleção, na verdade. Não tem prova de título e tal, tá certo? É uma seleção mais simples, ok? Por isso que é por tempo determinado. Remuneração e revisão geral, a Constituição coloca que vai ter direito a uma revisão geral anual, só que isso não tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, desde o governo Temer, não tem tido essa revisão anual, nem que seja a correção da inflação, então está tendo um decréscimo na remuneração dos servidores públicos, tá? A iniciativa da lei é privativa do presidente, para toda a carreira pública, né? Aí tem judiciário, é do Supremo, etc. Tá? Câmara, aí é eles que vão propor, né, o projeto de lei, tá? Limite de remuneração do servidor público. Eu coloquei a regra do teto remuneratório, né, que não pode, em nenhum caso, exceder o subsídio mensal que recebem os ministros do Supremo, nos estados, é remuneração. Aí tem a regra, leiam toda, ela com calma, né? No estado, a remuneração máxima do serviço público é a remuneração do governador, para o executivo, né? Para o judiciário, a remuneração do desembargador, que é 95%, tá aqui, ó, 90 inteiros e 95, 90,95% do que recebe os ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Que esse limite é aplicável também a procurador e membro da Defensoria Pública, tá certo? Detalhe que esses limites se aplicam à soma com qualquer outra acumulação, então o cara é juiz e professor, aí se ele já como juiz recebe o teto, ele não vai receber a remuneração dele de professor. E tem vários casos assim. Eu tenho uma colega que na faculdade de Direito que ela é procuradora. Aí, tipo assim, ela ganha, falta. Na época ela me mostrou, faltava tipo assim, R$ 700 para ela ganhar no teto. Ela mostrava que o contra-cheque dela da UFC, ela só tinha rendimento líquido de R$ 700. Porque chegava lá na ideia do abate-teto. Chega no teto e abate aquilo que ultrapassar o teto. Então ela era para ganhar R$ 6.000, aí ganha só 700. Porque chegamos no abate-teto. Tá bom? Eu coloquei que não está nesse abate-teto as parcelas indenizatórias, né? Ajuda de custo, diária, auxílio transporte, auxílio alimentação, etc. Ok? Irredutibilidade de vencimentos. Você não pode ter legislação que reduza a sua remuneração, tá? Agora, isso não se aplica a tributo, tá bom? Então, muda a alíquota da Previdência, era 11%, aumentou para 14%. Isso não significa redução dos vencimentos, tá? Na prática, até sim, né? Mas o Supremo entendeu que isso não se enquadrava à tese de redutibilidade dos vencimentos. A redutibilidade dos vencimentos é quando tem um novo plano de cargos e carreiras, e aí vem mexer na sua remuneração, não pode mexer para menos, tá bom? Outra coisa que a irredutibilidade não impede que sejam alteradas ou reduzidas
ou até suprimidas algumas parcelas, né, que não é o vencimento base. Agora, detalhe, desde que seja assegurado o valor final dos vencimentos. Tá bom? Então você tem, eu vou reduzir o auxílio saúde, mas eu vou aumentar o auxílio disso. Então, se o valor básico ficou o mesmo, não tem por que falar em redutibilidade. Coloquei aqui que não impede a majoração de tributos, tá? Etc. Por fim, pessoal, a vedação à acumulação de cargos, empregos ou funções. Eu nem coloquei aqui o dispositivo, mas eu vou colar aqui para vocês. Só um minuto. É importante eu colocar esse dispositivo da Constituição. Eu não sei se eu passei rápido e pulei. É só um minuto. Artigo 37. Vou colar aqui na nota de aula. Bem, a Constituição coloca aqui, meus amigos, no artigo 37, que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. E quando é que pode acumular cargo público? Bem, pode acumular como for dois cargos de professor, você pode ser professor estadual e professor da União, professor municipal e estadual, etc. Pode ter dois cargos de emprego de professor. Cargo público, pessoal. Cargo privado você pode ter 10, 20, 30, não interessa. Cargo público, eu estou falando. Pode ter um cargo de professor com outro técnico, então pode ser juiz e professor, policial e professor, etc. Tá? Então pode ter um de professor com outro técnico e pode ter um cargo de privativo de dois cargos de profissionais privativo de profissional de saúde. Então pode ser médico da União e do Estado, do município da União, do Estado do município, etc. Ok? Cargo político. Então, cargo de vereador, ele pode acumular desde que haja compatibilidade de horário. Então, por exemplo, eu sou professor, aí fui eleito vereador, você pode manter o cargo de professor? Pode, se tiver compatibilidade de horário, se você der aula à noite, aí você pode ser vereador, tá bom? Não pode, eu sou professor 40 horas, eu dou aula de manhã e à tarde, como é que vai ser vereador, se não há compatibilidade de horário? Tá certo? Prefeito, se você for servidor público, você tem que se afastar do cargo público, se você for eleito prefeito, tá? Mas você vai poder optar pela maior remuneração. Então, se eu sou, sei lá, policial rodoviário federal, ganho 20 mil reais, aí sou eleito prefeito de um município pequeno, e lá a remuneração do prefeito é 10 mil, eu vou me afastar do meu cargo de policial rodoviário federal, mas vou receber a remuneração de 20 mil, tá bom? E os demais cargos têm que se afastar e vai receber a remuneração do cargo eletivo. Que demais cargos eletivos? Presidente, governador, deputado, federal, estadual, senador. Então, os outros cargos eletivos, se você é servidor público e é eleito presidente, ou governador, ou deputado estadual, ou federal, ou senador, você se afasta do seu cargo público ou emprego público e vai receber a remuneração do cargo eletivo, tá? Então, é deputado, se afasta do cargo de professor, mesmo que tenha compatibilidade de horário, e vai receber a remuneração lá de deputado,
Ok? É assim que funciona. Deixa eu parar aqui a apresentação para tirar algumas dúvidas.